Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Glória a Deus, glória a Deus, maravilha, Jeová. Meu Deus, há um peso da glória de Deus nesta noite aqui. Se você crê em milagres, essa é a noite de você sair levando o teu milagre. Seja curado, não precisa esperar terminar o culto, vai crendo aí, vai tomando posse. Na medida que a palavra for sendo pregada, o Espírito de Deus está operando no meio da igreja. Glória a Deus. O Senhor vai começar a fazer milagres no nosso meio dessa maneira, irmãos. No meio das pregações, no meio do louvor. De repente uma pessoa recebe uma cura aqui, um outro levanta e sai andando ali. E assim Deus vai fazer coisas grandes, viu? Há poder na palavra de Deus. Quantos vieram ouvi-la nesta noite? Diga amém. Quantos estão com o texto aberto em Êxodo capítulo 3? Pode dizer outro amém? Amém. Diz a palavra de Deus do versículo 1 de Êxodo capítulo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os seus filhos, os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houver tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, querido, coloque ela no assento, dê a mão para o crente mais perfumado que estiver do seu lado aí. Glória a Deus. Que bênção. Isso, dá um sorriso para ele, diga assim: nas mãos de Deus. É o tema da mensagem. Glória a Deus. Maravilha. Meu Deus, há uma presença de Deus aqui tão grande, que se nós parássemos o culto agora e fizéssemos uma oração, ia ser tanto Pentecoste aqui. Mas nós temos uma palavra de Deus para entregar. Eu quero ser sucinto, breve, e permitir que Deus faça o mover dele aqui. Enche os vasos, restaure vidas, levante o caído, fortaleça o fraco, em nome de Jesus. Levante agora a sua voz mais uma vez. Senhor Deus e eterno Pai, nos colocamos em tua santa, magnífica presença, para ouvir a tua bendita palavra. Esta palavra tem poder de nos dar novos lineares para a nossa vida. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Através desta palavra, meu Deus, o Senhor nos guia debaixo muitas vezes das batalhas, das afrontas, das lutas,
mas é na tua palavra que somos mais que vencedores. É na tua palavra que nós nos alimentamos, é na tua palavra que nos levantamos, é na tua palavra que recuperamos esperanças perdidas, é na tua palavra que nossos sonhos são consolidados. Nesta noite nós te pedimos, Senhor, que esta palavra venha de encontro à nossa necessidade. Em nome de Jesus, revela a nós a tua vontade, o teu santo querer, e que o meu e os nossos corações aqui, todos nós, estejamos abertos, meu Pai, para receber do Senhor a bênção. Estejamos preparados para receber do Senhor vitória, em nome de Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Preparado, irmãos? Posso começar? Então preste bem atenção. A história é conhecida. O personagem do tema desta mensagem, nas mãos de Deus, nada mais, nada menos do que um dos homens mais conhecidos do Velho Testamento e respeitado, o legislador de Israel, o homem que através da vida dele, Deus começa a reescrever a história de um povo. O nome de Moisés é citado na Bíblia por 360 vezes, não de forma nenhuma menosprezando o nome de Cristo, que é um nome sobre todos os nomes, o nome de Jesus, mas o nome de Moisés é citado nas Escrituras Sagradas mais até do que o próprio nome de Jesus Cristo. Esse Moisés, esse homem humano, tanto quanto eu e você, ele teve a sua história, a sua vida, e dentro do contexto de sua história e de sua vida, Deus interferiu, Deus tomou a frente da situação, porque tinha um plano com a vida dele. Todas as pessoas que Deus tem um plano com elas, um plano distinto, de alguma maneira no momento da história desta pessoa, Deus vai intervir na vida dela. Há pessoas que as veem à vontade de Deus debaixo de grandes aflições. Há pessoas que às vezes chegam a obedecer à voz de Deus depois de perdas, até mesmo irreparáveis. Há pessoas que só conseguem atentar o que Deus quer de fato e se entregar à vontade plena de Deus, depois de ter passado por um caminho de sofrimento. É a maneira de Deus às vezes tratar com o indivíduo, para que ele se achegue, se entregue, se desarme e diz: Deus, eu estou nas tuas mãos, faz comigo o que o Senhor quiser. Mas não é fácil domar a vida humana, não é fácil lidar com os sentimentos humanos, ainda mais que Deus dá-nos o livre-arbítrio, dá-nos a liberdade de escolha, e nessa associação da vontade de Deus com o nosso livre-arbítrio, Deus então vai reescrevendo a nossa história, e Ele vai tentando nos chamar para a vontade dEle. E às vezes os meios em que Deus nos traz não são nada agradáveis, mas às vezes necessário. A história de Moisés é um homem com um passado. Moisés, no texto que nós lemos aqui, ele já está apacentando o rebanho do seu sogro. Isso quer dizer que ele já estava estabelecido com uma família. Ele estava trabalhando com o seu sogro, um grande homem naquela região, sacerdote de Midian, um homem de vida religiosa, temente a Deus, próspero, abençoado, tinha várias filhas, e uma das filhas de Jetro casou-se com Moisés, e Moisés agora leva a sua vida numa boa, um homem próspero que tinha tudo o que queria, nada lhe faltava, tinha uma vida abençoada. Em outra palavra, poderíamos trazer para os dias de hoje e dizer que ele tinha a vida que pediu a Deus. Uma vida tranquila, equilibrada, as contas estavam em dia, a situação era boa, o rebanho prosperava e crescia, os negócios iam de vento em popa. Mas Deus tinha uma história para Moisés. Deus queria intervir na vida de uma nação, e ele precisava de um homem. Ele precisava de alguém que se lançasse nas mãos dele. Moisés não deixou de ser crente pela vida boa que levava, ele continuava acreditando em Deus. O seu sogro mantinha a chama da existência de Deus viva no meio da família. Ele era o sacerdote, afinal de contas. Então Moisés estava vivendo a vida que pediu a Deus.
trabalhava o dia todo apacentando as ovelhas, e quando chegava a tarde, ele colocava as ovelhas no aprisco, e então para a sua tenda, aonde a sua esposa já estava com o jantar preparado para recebê-lo. E assim ele vivia, vendo seus filhos crescer. Um dos nomes dos filhos de Moisés chamava Gerson. Ele via os garotinhos tomando forma. Um talvez era a cara do pai, o outro parecia um pouco mais com a mãe. Tinha o aquecimento, as lãs de ovelha fartas, a comida era boa. Rodeavam talvez à noite, no deserto era um pouco fria, e ele acendia uma fogueira, e ao redor daquela fogueira, talvez, eu estou conjecturando, Moisés reunia com a sua família, e começava talvez a contar algumas histórias, mas com certeza com reservas, de quem de fato ele era. Moisés estava para ter uma das maiores descobertas na vida dele. As experiências do passado que ele teve não foram muito agradáveis. No começo, elas eram doces e maravilhosas. Penso eu que quando a tarde chegava e Moisés voltava à sua casa, a noite começava, ele se reunia com a sua família, depois do jantar, ficava ali em volta de uma fogueira, se aquecendo até chegar a hora de dormir. Quantas vezes talvez a esposa disse: vou pôr os meninos para dormir, entrou para dentro da tenda e Moisés ficou do lado de fora sozinho, olhando para o céu, olhando para a lua, para as estrelas, pensando com ele assim: meu Deus, obrigado, Senhor, porque só eu sei o que eu já passei, só eu sei o que eu já enfrentei para chegar até aqui, para estar agora casado, com uma família de bem, uma família religiosa, uma família de princípios, tenho um lar abençoado, não me falta nada, tenho um bom trabalho. Mas quando ele começava a lembrar do seu passado, ele se recordava dentro dele, eu tenho quase certeza disso, que havia um povo no Egito ainda. Eu acredito, eu penso que Moisés não era um homem de comentar da história dele. Isso é um pensamento meu. Pastor João Alexandre, eu penso que Moisés não era muito de comentar com seu sogro, com os amigos, com os homens de negócios que vinham negociar as ovelhas de Jetro, ele interferia no negócio, era um homem culto. Moisés foi um homem formado nos palácios de Faraó, era um homem que sabia conversar, sabia falar, sabia entrar, sabia sair. Com certeza se tornou um dos grandes porta-voz do sogro. E talvez aqueles homens que passavam vendendo e comprando, beduínos do deserto, traziam notícias do Egito. Quem sabe Moisés já não perguntou um dia para alguém daqueles homens que vinham de longe, montados em camelos: e o Egito? Como é que andam as coisas por lá? Mas sem revelar quem ele era, ou que ele foi. Eu penso que Moisés de alguma maneira sabia, irmãos, que Deus ia pôr à prova a sua vida, que Deus ainda ia requerer algo dele. Porque eu acredito que havia noites que Moisés deitava na sua tenda e não conseguia dormir, porque ele começava a lembrar dos gritos, dos berros de um povo sofrido, de um povo escravo, e o sangue que estava na veia dele, o mesmo sangue desse povo hebreu. Ele não falava, nem está escrito isso na Bíblia, mas com certeza Moisés pensava, porque é impossível esquecer um passado daquele. É impossível deixar de lembrar, pelo menos de vez em quando ele fugia aos berros de Faraó, ameaçado de morte. Ele sai correndo do Egito, porque quando ele descobre que ele era hebreu, ele tenta fazer justiça com suas mãos. Quando lhe vem ao conhecimento que ele não era filho legítimo da filha de Faraó, que ele cresceu no palácio com vida faraônica, mas ele não poderia ocupar o trono de Faraó, ele não era um herdeiro legítimo. Era um filho adotivo, um menino que estava perdido dentro de um cesto, e por provisão de Deus foi encontrado por aquela mulher que não tinha filhos, e ela o adotou e o colocou dentro do palácio. Ele comeu do melhor da terra do Egito, vestia do melhor linho, tinha uma vida boa, não ia à escola, a escola vinha até ele no palácio. Tinha a melhor cultura possível naquele tempo. Ele cresceu, e quando ele descobre que ele era hebreu, as coisas começam a modificar dentro dele. Ele tinha que tomar uma decisão lá atrás, ou de não sei do que,
Não estou nem aí, problema é desse pessoal, fazer o quê? Eu fui um escolhido no meio dessa situação. Eu poderia também estar batendo marreta lá, amassando barro para fazer tijolo. Estou aqui dentro do palácio, vou ficar quieto e seguir minha vida. Para que eu vou me mexer com o problema dos outros? Mas nas noites, no palácio, ele não conseguia ficar quieto. Incomodava ele saber que ele era um hebreu e que aquele povo escravo era o povo dele. Então falou mais alto, irmãos, as origens de Moisés. Porque ele sabia que aquele povo tinha um Deus, irmãos. Porque a mulher que criou ele, amamentou ele, como se fosse babá dele, era a própria mãe dele. Eu acredito que aquela mulher segurou por muitas vezes para não olhar para o rapaz já grandinho e falar: eu sou sua mãe. Ela segurou para falar, mas eu tenho certeza que ela falou do Deus dela para Moisés. Moisés não se conformava dentro dele, tomou decisões por conta própria. E diz a Bíblia que ele matou um egípcio, quando esse egípcio açoitava um hebreu, escravo. E quando isso acontece, a notícia bate no palácio. Moisés realmente rompe com o Egito. Ele diz: não, eu sou hebreu, eu não aceito isso, vai ter que mudar essa situação aqui. Não havia como mudar. E às vezes, quando a nossa situação não muda no lugar, a gente se muda daquele lugar. E nem fazemos plano para voltar para lá. Mas irmãos, há caminhos que nós já passamos, que um dia nós vamos voltar lá. Mas vamos voltar lá numa situação totalmente diferente. Moisés sai escorraçado do Egito, ameaçado de morte. O deserto lhe abraça, lhe espera. Capenga pelas areias, pelas dunas, pelas noites geladas e os dias quentes do deserto. Sem água quase para beber, faminto, tendo alucinações. Moisés continua caminhando, sem força, não havia ânimo nele. Nós sabemos que era a mão de Deus que o sustentou para não morrer congelado, para não ser picado por um escorpião e nem uma serpente ardente do deserto. Moisés chega lá em Midian, como um andarilho, as roupas esfarrapadas. Sabe Deus se não chegou só com um pé de sandália, na beira de um poço, e foi bem lá que a esposa dele lhe encontrou. E ali Deus começa a escrever uma página da história dele. Não era a página, era uma página. Ali ele tem um refrigério. O passado é colocado num quarto separado e trancado na chave. Ele sabia de onde ele veio. Ele sabia que tinha um povo dele lá sofrendo. Mas ele sabia que ele não tinha como fazer nada por aquilo. Ele tentou e não conseguiu. Ele tentou ajudar, mas não deu certo. Ele tentou livrar aquele povo, um só deles que estava sendo açoitado, um só, e ele não conseguiu ter êxito. Foi perseguido de morte. Moisés sabia que para livrar aquele povo, somente Deus. Porém Deus sabia que para livrar aquele povo, precisava de Moisés. Irmãos, essa palavra é uma mensagem profética para mim, para você, para a nossa igreja, para a nossa geração de hoje. Existe um mundo perdido. Existem almas lá fora que estão clamando. Você pode ouvir o clamor do Egito. Você pode ouvir os exatores batendo o chicote. Você pode ouvir tantas pessoas lá. Não, pastor, não me faça lembrar dessas coisas. Não me recorde da última grande violência que a mídia apresentou. A moça morreu sem dever nada por causa de uma desavença de amor. Foi simplesmente, friamente, depois de 100 horas, assassinada. Não me faça lembrar dos morros carioca, da bandidagem, das metralhadoras, dos fuzis, da droga que já está tomando conta por todo quanto é canto. Não me recordo das prostitutas, do SECAP, não me recordo dessas coisas não. Eu estou tão confortável. Eu estou tão confortável na minha tenda. Eu tenho boa comida, boa roupa. Eu sou bem religioso. Temos um sacerdote sobre nós. Temos uma Bíblia na nossa mão. Estamos cheirosos e perfumados. Para que me preocupar com esse Egito lá fora? Eu não quero pensar nisso. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para você ter um encontro de fogo com Deus e saber que a obra de Deus na tua vida não para no seu conforto, no seu sofá. Deus quer te levantar na terra. Deus quer falar contigo, te levantar e te enviar e alcançar esse Egito lá fora. Aleluia, aleluia. Deus estava para interferir na história de Moisés, ia mexer com as estruturas. Não é isso que nós cantamos naqueles hinos?
Entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. Deus quer mexer com a sua estrutura nessa noite. Deus quer fazer você se situar na obra dele. Deus quer que você se encontre, se ache, querido. Glória a Deus. Então, num belo dia, ele sai amanhã para apacentar ovelhas. Cotidiana, a rotina gostosa da vida. Tudo sob controle. Os meninos estavam bem, saúde perfeita, a mulher maravilhosa. Despediu da esposa, pegou as ovelhas e naquele dia ele resolveu apacentar o rebanho do outro lado da montanha. E lá do outro lado da montanha, de repente, aleluia, ele olhou assim uma vez, virou o rosto, olhou de novo. Falou, o que é aquilo? Ele viu um ramo de sarça. É uma planta que dá lá no Oriente. É uma planta brava, ela nasce em qualquer canto. Ninguém planta isso e nem cultiva, ela nasce à toa. E no meio daquela sarça, daquele arbusto, ele começou a ver umas labaredas de fogo. Quem está vendo aí, diga amém. Ele disse, o que é aquilo? Eu vou me aproximar e vou ver esta grande visão. E quando ele vai se aproximar, a voz de Deus brada do meio do fogo e diz, Moisés, te achei. Te achei, Moisés. Você saiu daquele... Deus sabia o passado de Moisés. Não há registro na Bíblia que ele tenha comentado com Jetro. Foi uma surpresa quando ele disse, estou indo para o Egito. Com a ajuda de Deus eu preciso libertar um povo. A família ficou, não foi fácil. Separação. A comodidade. Ele é Glória a Deus. A comodidade deixou para trás. Mas naquele momento Deus fala com Moisés. Se você conseguir ouvir a voz de Deus dentro de você nessa noite, você vai ser achado por Deus, irmão. Você vai ser encontrado. Você vai perceber que a sua vida não é uma obra do acaso. A sua vida não é um acidente de percurso. Eu não sei como que você foi gerado e nem que circunstância você nasceu. Eu não sei se o seu passado é bonito, é belo, cheio de histórias maravilhosas, ou ele é obscuro. Eu não sei se a sua história é gostosa de ouvir, ou as pessoas tapam o ouvido, eu não sei. Eu sei que Deus, Ele está falando para você, Moisés, eu te achei. Num ponto da sua vida eu te encontrei. Porque é assim, a gente fala, passado é passado, não vamos voltar lá. Nós nos reservamos acerca de certos assuntos. Mas Deus ainda tinha algo a fazer em relação ao passado de Moisés. Agora Deus diz para ele assim, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do povo. Eu estou ouvindo o gemido. Moisés tem chegado até mim. Aí ele não precisava de notícias dos beduínos, era o próprio Deus dizendo a situação em que o povo se encontrava. O povo está sofrendo, Moisés. E eu vim até ti, Moisés, porque eu quero que você vá até o Egito e tire o meu povo de lá. Naquele momento, Moisés, ainda que com o rosto escondido, diante da face de Deus, a sandália estava tirada longe dos seus pés. O lugar era santo. Mesmo debaixo daquela influência da presença de Deus, mesmo assim, ele mostrou realmente que estrutura ele tinha, zero. Ele disse assim, Deus, quem sou eu? Quem sou eu para ir lá falar com o faraó? O Senhor sabe que eu já fiz de tudo lá atrás, não consegui nada. Se eu não saio de lá eu morria, nem vivo estaria. Como posso eu voltar lá, Deus? Aí Deus falou, mas agora vai ser diferente. Eu estou contigo agora. Aleluia, minha mão vai estar contigo. Agora, Moisés, você vai estar nas minhas mãos. Glória a Deus. E Deus agora começa a mudar a página da história de Moisés. E diz, eu tenho algo contigo naquele lugar. Eu não sei quem, nem quando, mas eu sei que tem pessoas aqui que vai passar por lugares que um dia já passou. Mas não tenha medo.
o Senhor está contigo. Deus vai te usar naquela terra de forma tremenda e maravilhosa. O Senhor estará com suas mãos estendidas sobre a sua vida. Quem pode crer dessa maneira, glorifica e exalta o nome do Senhor que fala conosco. Deus deu sinais para Moisés e continuaria fazendo sinais. Moisés volta para o Egito, aceita o tratamento de Deus e percebe que Deus usa homens na terra, mulheres, pessoas. Todo momento da história em que Deus tem que intervir numa nação, no meio de um povo, Ele usa alguém. Eu não sei quem aqui, mas Deus vai usar alguém. Deus quer usar alguém para começar a mudar a história desta cidade, irmão. A começar aqui por Jerusalém, Deus quer usar. Coletivamente falando, Deus quer usar a vida dessa igreja para fazer a diferença nesse lugar. Não tenha medo do passado, não tenha medo das histórias antigas, não tenha medo das ameaças de morte que um dia você passou. Você vai voltar para o Egito sim, mas vai lá para arrancar as almas perdidas. Você vai lá sim, ainda vai sentir o cheiro do pecado lá fora, nas tuas narinas, mas não vai se conformar com ele, e vai tirar essas almas das garras do diabo, na autoridade que Deus está te dando. Deus quer levantar essa obra, irmãos, para nós invadirmos o campo do adversário e resgatarmos vida. Escuta, a nossa igreja, quando foi inaugurada lá embaixo, já vai começar cheia. Já vai começar com questão de falta de espaço. Porque está vindo aí, Deus do céu, uma unção de Deus para as nossas vidas, sem precedente na nossa história ministerial. Senhores obreiros, olha, a bagagem pode ser grande de tudo que vocês já viveram na história ministerial, mas Deus está dizendo assim: contempla a sarça ardendo, contempla os sinais e maravilha, porque eu vou usar vocês numa dimensão que nunca foram usados antes. Labanto nigeba cercando ribia de carama. Aleluia. Aleluia, nem que seja para Deus mexer com a nossa estrutura. A gente não está cantando essas coisas. Você pensa que esses louvores foi feito com o quê, irmão? Uma mente doente que escreveu? Foi alguém debaixo da unção do Espírito Santo, com lágrimas na cara, que escreveu esse hino aí, meu irmão. E no mínimo, se não foi lá para as altas madrugadas, debaixo da revelação do Espírito Santo, Deus mexer com as estruturas. E o Deus vivo está mexendo com as estruturas. Ele não vai deixar nossa igreja no comodismo do conforto, do ar-condicionado, não, irmão. Nós vamos sair para a rua, nós vamos sair para as casas, nós vamos para os valados, nós vamos para a cadeia, nós vamos lá nos presídios, vamos lá nos hospitais, porque existe um Egito clamando, e Deus está levantando essa igreja. Aleluia. Quantos podem sentir que Deus está falando com você? Quantos podem sentir que Deus está mexendo com a sua estrutura? Ele está dizendo: esquece, eu vou virar essa página e vou fazer algo na tua vida e através da tua vida. Não, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não posso queimar a vela da minha existência sem fazer a diferença na minha geração. Pelo amor de Deus, só tenho uma vida. Eu só tenho essa oportunidade, meu irmão. Eu não sei o dia do amanhã, irmãos. Eu não posso mais ficar calado, esperando as coisas acontecerem. Toma posse da unção de Deus e faça as coisas acontecer. Não, irmãos. Eu tenho que ter autoridade.
Eu preciso ter autoridade espiritual sobre demônios, enfermidades, sobre doenças. Preciso ver o sinal de Deus, que Deus, a mão de Deus está conosco e que nós estamos nas mãos de Deus. Não vida sem significativo, sem servir a Deus, no que nos vale viver, que nos vale respirar esse oxigênio, se nós não estivermos fazendo nada pelo reino de Deus. Se nos esquecemos, nos trancamos no nosso quarto, pegamos o nosso passado, deixamos lá, sabemos o quem somos e de onde viemos, somos povo de Deus, corre em nós o sangue hebreu, a gente tem que ir lá arrancar os nossos irmãos. Existem muitos irmãos nossos que vão dar paz do Senhor para nós dentro da igreja um dia, mas eles estão lá fora sendo açoitados pelas garras do diabo. E prepara aí, cão, porque nós vamos aí para arrancar essas almas das tuas mãos, na autoridade do Espírito de Deus e em nome de Jesus. Chamando nube magassura bagai. Não é na força do nosso braço, não. Não conseguimos arrancar nenhum hebreu de lá. O Moisés não conseguiu salvar nenhum. E Deus conseguiu salvar a nação inteira usando Moisés. Deus reverte a situação. Diz: Moisés, chega. Você acreditava em mim, falaram de mim para você, você tinha um nível de fé, um nível de relacionamento comigo, tentou ajeitar as coisas no Egito, matou o egípcio achando que traria libertação, pelo menos para um que estava apanhando. Você não conseguiu, aprendeu a lição, Moisés, fazem 40 anos isso. Mas agora vai ser diferente, Moisés. Não vai ser você que vai me usar, é eu que vou te usar. Então escuta, o poder de Deus, ele vai envolver a tua vida, crente. Você vai parar de diz que me diz, que picuinha, coisinha no meio da igreja, aquelas conversinhas fiadas para boi dormir, aquelas coisinhas à toa. Nós temos uma obra para realizar, irmão, não atrasa o andamento. Aquelas coisinhas, porque não sei o que, para com isso, irmão. Não temos tempo para essas coisas, não. Nós estamos precisando aqui de guerreiro, de gente que quer vestir a armadura de Jeová e fazer a obra de Deus. Dessa maneira. Quanto tempo mais de vida você acha que você tem? Não esquece da pregação dos 10 minutos não, irmão. Olha que nós já andamos visitando o cemitério aqui. Olha que o pessoal do Panhose já está quase conhecendo a nossa igreja. Isso não é para rir não, isso é para chorar, irmão. É coisa para parar e pensar quem será o próximo. Pode ser você, pode ser eu, não sei. Mas eu vou dar muito trabalho aqui ainda na terra. Antes de ir, não, eu sei, eu posso ir, qualquer um pode ir. Mas antes de eu sair daqui, irmão, você acha que eu vou deixar o quê? Eu preciso, necessito deixar almas. Eu preciso escrever um legado. Mas sozinho eu não consigo arrancar nenhum hebreu de lá. Mas se a mão de Deus for comigo, o inimigo cai por terra, irmãos. Os demônios saem batidos e retirados em nome de Jesus. As enfermidades vão embora, os milagres vão acontecer. Se Deus pegar o Ari de Oliveira, pegar o pastor João Alexandre, pegar o pastor Toninho, pegar o pastor Glauci, pegar o pastor Misael, pegar esses obreiros todos do púlpito aqui, pegar os irmãos aqui embaixo, já pensou? Eu e você nas mãos de Deus, bem na palma da mão dele, e ele com toda a liberdade e consuelo de tomar conta da nossa vida e falar assim, ó, vai, eu sou contigo. Abra a boca que a minha palavra vai sair da tua boca. Já pensou, jovem? Você na mão de Deus, o que Deus não pode fazer? Moisés conhecia o caminho para o Egito, irmão. Ninguém na vila dele sabia como chegar lá. Ele sabia, mas ele não tinha os meios para chegar lá. Ele sabia que o povo precisava de libertação. Moisés sabia, ele viu, ele tentou ajudar. Ele sabia que o povo precisava, mas ele não tinha o que dar ao povo, nem o que oferecer. Somos dessa maneira. Quando nós olhamos o desafio missionário, o desafio evangelístico da nossa cidade, nós nos ficamos dessa maneira. Quem sou eu? Eu sei que a cidade precisa. Eu sei que Botucatu precisa ser impactado. Eu sei que Botucatu precisa de um avivamento. Mas quem sou eu? Afinal de contas, eu não consigo livrar um hebreu desse aí, que está lá fora nas garras do adversário. Moisés sabia o caminho do Egito. Sabia que o povo precisava sair de lá. Mas o que ele não sabia era como. Como? Qual seria a estratégia? E Deus falou, vai, Moisés.
Mas Senhor, e quando o pessoal perguntar para mim, quem é que me enviou, o que eu digo? Aí Deus bradou para ele: diga, o eu sou te enviou. Eu sou o Deus de Abraão. Deus chega com as credenciais, Ismael. Ele chega com as credenciais para Moisés. Para Moisés ficar tranquilo e saber quem é que falava com ele. Toda autoridade, quando chega no ambiente e tem que ser apresentada, ela precisa mostrar as credenciais. Se chegar aqui alguém, principalmente trazendo algum ofício, alguma mensagem oficial, ela precisa se apresentar. Lá nos Estados Unidos, o pessoal do FBI, quando eles chegam, eles já vão arrancando as carteiras assim, mostrando: FBI. Um policial, tá aí o irmão que é policial, tem outro sentado ali. Se ele tiver que chegar numa missão, ele precisa se apresentar, ele precisa estar com as credenciais. E quando Deus vem para falar com Abraão, com Moisés, para que Moisés não tivesse dúvida de qual que era o... Ele veio com as credenciais e disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Prova com Deus. Deus deu sinais. O poder de Deus diz: eu estarei contigo, pode ir. Escuta, crente, o Senhor nessa noite aqui, Ele quer apresentar as credenciais. Ele está dizendo: eu sou Deus na tua vida. Eu vou te guiar por todo esse caminho. Vou te guiar e você vai fazer grandes obras em meu nome, diz o Senhor. Aleluia. Deus vai mandar uma unção aqui. Você prepara, meu irmão. Prepara o vaso aí. O Senhor vai visitar os Moisés da nossa geração hoje aqui. As Moisés. E Moisés foi no braço forte do Senhor. Sinais, prodígios. Vocês conhecem a cena. O Nilo vira sangue. O povo fica sem água. Faraó endurecia o coração. Moisés voltava lá e mais uma praga vinha sobre a nação. Deus poupava os hebreus nas suas vilas pobres da periferia do Egito. Moisés amolecia e daqui a pouco endurecia o coração novamente. E Deus mais uma vez manda saraiva e destrói plantação, destrói gado. O Egito começa a ser assolado. Era Deus dizendo: ou você deixa o meu povo sair daqui, ou eu acabo com a vossa raça. Deus está nos enviando numa autoridade espiritual, sem nenhum emocionalismo e nem sensacionalismo. São palavras dirigidas pelo Espírito Santo. A nossa geração hoje, quando eu digo geração, nós da Igreja de Cristo, estamos vivendo uma era da história da igreja, que nós estamos na matéria teológica, de restauração e restituição de autoridades de Deus que estavam desaparecidas do seio da igreja. A igreja nasce em Pentecostes, 100 anos, só poder e glória, milagres para todo que é canto. Passa por um quadro de esfriamento espiritual. No ano 313 se torna então a igreja imperial. Começa a decadência, 1000 anos de trevas. A igreja começa a se reformar. Martinho Lutero, lembra da história? A igreja começa a se levantar novamente, uma volta à palavra de Deus. Mas ainda não se fala de adoração, não se fala de unção, não se fala de batismo com o Espírito Santo, não se fala de evangelização, de missões. Até que nós entramos nos séculos 16, 17, Estados Unidos da América, descoberto, colonizado por protestantes. A nação se levanta, baseada nas Escrituras. De lá começa a explodir um grande avivamento. E desse avivamento, pessoas começam a levar a palavra de Deus às nações. Mas mesmo assim, pouquíssimos movimentos movidos pelo Espírito Santo da forma que vemos hoje. O pentecostalismo, como conhecemos hoje, ainda não estava sendo imprimido na história. Era tudo um começo
ainda. Eu e você já pegamos agora o bonde andando. Há 100 anos atrás chegou 2 missionários que foram queimados pelo fogo do Espírito Santo na Rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos, no grande avivamento que varreu a América do Norte há 100 anos atrás. E eles chegaram aqui para trazer um evangelho de frente, de poder, expulsando demônio, curando enfermo, orando pelas vidas, salvando alma, e centenas e milhares de brasileiros começaram a se converter. Aí chegamos agora, aonde a igreja está falando de adoração, está falando de subir para o céu, de entra na minha vida, move as minhas estruturas. Nós estamos vivendo outra dimensão, irmãos. Nós estamos vivendo um outro degrau já. É Deus preparando o seu povo para a grande evangelização. Só tem um motivo: Deus está como uma roda nos levando de volta ao começo. Da mesma forma que a igreja começou no Pentecostes, cheia do Espírito Santo, dos dons, dos milagres, e Deus fazia pelas mãos dos apóstolos sinais e maravilha. Vai começar a acontecer de novo. Os sinais e maravilhas estão voltando de novo para o seio da igreja, porque a igreja passou por um alto, desceu, declive, e agora está sendo restaurada, meu querido. Isso é história, é fato. Contra fato não há argumento. É um fato que nós estamos vivendo na história da igreja. E agora é a vez. Deus está falando com a nossa geração. Nós não vamos mais ser cômodos para oração. As nossas sextas-feiras aqui vão estar como esse culto. Eu já falei, irmão, nossas quarta-feiras na tarde da bênção vai ser como o culto de domingo, em nome de Jesus. O pastor já não está profetizando aqui? Deus vai começar a lotar tudo que é culto. Até terça-feira, que muita gente não quer saber de estudar a palavra de Deus, ouvir uma palavra de ensinamento, vai começar o Espírito Santo mover, vai começar a trabalhar o coração do crente. O crente vai começar a ficar incomodado. Nós vamos ser uma igreja, irmão, que o povo vai olhar para nós e falar: esse povo deve estar doido, todo dia eles querem estar na igreja. Irmão, você só não vai vir se não tiver jeito de vir mesmo. Porque se tiver, corpo mole não vai te segurar em casa. Porque você vai falar: vou lá servir o Senhor, receber unção, graça, uma palavra do céu para mim distribuir no dia de amanhã. Moisés beija as crianças, beija a esposa e parte para uma longa jornada de volta ao Egito. Ele conhecia bem aqueles lugares, e conhecia bem ainda, bem e melhor, os bons lugares do Egito. Mas ele volta agora em nome de outra pessoa, em nome do Deus daquele povo sofrido. Tem um povo aí que ainda não nos chama de irmão, mas é nossos irmãos. Sabia que tem pregadores andando pela rua aí, irmão, que ainda está fumando cigarro, ainda está usando droga? Você sabia que tem missionária ali no SECAP, tem missionária presa nas cadeias aí? Elas não sabem, mas já são. Elas não se convertem, elas não sabem. Você sabia que existem jovens aí que vai impactar essa geração, e eles nem aqui dentro da igreja estão ainda? E nós vamos ter que ir lá buscá-los. Jovem, você tem que abrir tua boca e falar para tuas amigas. Você tem que contar o que Jesus tem feito na tua vida, menos que ele não está fazendo nada. Se ele não está fazendo nada é porque você não tem Jesus. Você precisa ter Jesus então. Não, pastor, eu já tenho Jesus. Então se você tem Jesus, você precisa falar de Jesus. Senhores, no início do grande avivamento nos séculos passados, o Charles Finney, um pregador, entrava dentro de uma fábrica, e as pessoas olhavam para ele e começavam a cair de joelhos, se arrependendo dos pecados e confessando os pecados a Deus e se convertendo a Jesus, sem ele nem ter soado uma palavra da boca dele, só de olhar para o pregador. Tamanha era a unção do Espírito Santo que repousava sobre Charles Finney. E por onde aquele homem ia passando, meu querido, ia causando um rebuliço. Conversões de almas, vidas se rendendo. Quem quer essa unção aí? Vai, levanta a mão aí. Ah, eu quero essas coisas na minha vida. Não, eu quero. Agora você calcula o Jonathan Edwards, um dos ícones do reavivamento, abalou o país
com uma pregação lida. O sermão naquele tempo era escrito e lido. Não era como você está me vendo pregar agora. Era só lido. Ele pegava o sermão que ele compilou, escreveu o sermão, e agora ele vinha, se colocava numa tribuna e lia. E quando o Jonathan Edwards ia lendo o sermão dele, pecadores nas mãos de um Deus irado, o povo segurava na cadeira com medo de cair no inferno. Tamanho era o impacto da mensagem de Jonathan Edwards. Como é que você quer que a sua mensagem seja aos ouvidos desse povo perdido, irmãos? Escuta, crente, sem demagogia, mas quando você falar Jesus te ama, vai sair fogo da tua boca. A pessoa vai sentir um impacto assim, ó, no coração, dentro dela. Não se espante se as pessoas começarem a chorar quando você falar de Jesus para elas. Não se espante quando você, eu estou falando você que estava aí gelado, frio, que nem um pinguim da Antártica, parecendo um sorvete. Eu estou falando com você nessa noite. Você que nunca abriu a boca para falar de Jesus. O Senhor vai te tomar pela tua mão. Nessa noite Ele te queima com o fogo do altar. Aleluia, te levanta. E quando você abrir a tua boca, pessoas vão começar a derreter em lágrimas na tua frente. E você vai dizer, meu Deus, o que é isso? É a unção do Espírito de Deus que está passando aí para a tua vida, agora aí na tua vida, irmão. Você vai ver. Outro sim, você vai querer orar mais. Ah não, o Espírito Santo vai começar a te incomodar e vai dizer a você, você precisa orar mais, você precisa buscar mais. Eu tenho algo contigo, você precisa orar mais, você vai se incomodar. Ele vai mexer com a sua estrutura. Tem gente na sua família que vai te chamar de fanático. Vai ter gente que vai falar assim, olha, eu achava que aquela igreja sua assim, os crentes de lá eram assim mais diet, mais light. Achou errado. Nós somos do reteté. Nós somos crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Amamos orar ao Senhor, falar língua estranha, sentir a presença de Deus. Quem pode crer assim, levanta a mão e dá um brado de vitória. Os que querem ver a sarça ardendo, se coloquem de pé, por gentileza. Você não sente dentro de você assim, tipo, eu preciso fazer algo, mas não sei como nem por onde começar? Você não sente dentro de você, despertou dentro de você que o mundo precisa do Evangelho, e esse Evangelho está com você, mas você sente assim, mas por onde eu posso começar? Como eu posso fazer isso, Pai? Parece uma imensidão, a obra é tão grande, intelectualmente é impossível alcançar esse mundo, pela razão e lógica não dá, as pessoas estão endurecidas. As pessoas rasgam nossos panfletos, bate a porta na nossa cara quando diz, tem uns crentes aí. Como faremos uma mudança radical nessa cidade? Como conquistaremos Botucatu para Jesus? Como que essa cidade um dia será reconhecida como uma das cidades de maior número de evangélicos no estado de São Paulo e no Brasil? Como será que Deus vai mover, inclusive, toda a estrutura da nossa sociedade? Será impactada pela presença da igreja ativa. A igreja ativa. Como faremos? Eu tenho um segredo. Não é nós que faremos. É Deus através de nós. É Deus através da sua vida e da minha vida, das nossas vidas que vai fazer.
Sabe por quê? Porque nós estamos nas mãos de Deus. Você vai se colocar nas mãos de Deus aí agora, vaso, para Deus te usar na terra. Você vai ver. Vai ter crente aqui que vai sair daqui que nem um novo convertido, querendo falar para Jesus, para o primeiro indivíduo que encontrar no ponto de ônibus. Vai ter gente que não vai aguentar. O Espírito de Deus, ele vai parar num ponto de ônibus assim, vai ter uma pessoa, ele sabe que a pessoa não é crente, ele não conhece Jesus, é um hebreu também, mas está sendo açoitado ainda. E ele vai ficar do lado e vai ficar assim, ó. Misericórdia, Senhor. Você vai perder a vergonha, irmão. O Espírito Santo. E se ele morrer amanhã e você ficou do lado dele, podia ter falado: oh, Jesus te ama. Você não falou, e aí? Você vai ter essas experiências, depois você vai vir dar testemunho. Você vai vir aqui e falar: pastor, eu não consigo mais ficar sem falar de Jesus. Todo dia eu tenho que falar de Jesus, pelo menos para uma pessoa. Eu conheci um pastor chamado Edson, setor 47 do Embu das Artes, Assembleia de Deus do Belém. Você conheceu ele? Está nos Estados Unidos, dirigindo uma igreja na Flórida agora. Pastor Edson, ele tinha um costume, todo dia ele não ia para a cama sem falar de Jesus para uma pessoa não crente. Teve um dia que ele esqueceu e foi dormir, e na hora que ele foi orar para dormir, ele lembrou que não tinha falado de Jesus para ninguém naquele dia. Ele, de pijama, ele se levantou, foi para o portão da casa dele, ficou parado no portão. Jesus, manda alguém. Aí apareceu um rapaz que vinha vindo da noitada. Ah, foi aquele mesmo. Ele falou: vem aqui, moço, eu preciso falar uma coisa para você antes de eu ir dormir. Evangelizou o moço. Isso é o Espírito de Deus na vida da gente. O Senhor vai te incomodar. Ó, jovem, escuta aí, ó, o mistério. Vai ter jovem da nossa igreja que vai ficar andando pra rua com um monte de panfletinho, com o carimbo da igreja atrás, com mensagem bíblica, e as pessoas vão olhar, é crente, e vai começar a andar aí para Mando de Barro, para João Passo da vida, e só aqui, ó: Jesus te ama, Jesus. Não precisa nem organizar nada, ele sozinho vai sair com o panfletinho pro bolso, que nem o Rosildo fazia. Porque o Espírito de Deus vai começar a mexer com vocês. O Espírito de Deus começar a mover. Outra coisa, isso é revelação. Vai ter muito, graças a Deus, muitos crentes da igreja que vão parar de dar trabalho e vão começar a trabalhar para Jesus na terra, vaso. Porque o Espírito de Deus vai se apoderar de ti. Eu vou encerrar. Posso chamar Consuelo? Consuelo, vem louvar Deus comigo enquanto nós vamos fazer essa oração. Deixa Deus te usar na terra, vaso. Vem, Consuelo. E Moisés encarou o Egito em nome de Deus. Saiu de lá com aquela nação inteira. Deus fez proezas na vida dele, mas salvou aquele povo. Tirou do Egito com mão forte. Mar abriu, irmão, em 2 paredões, e eles passaram no meio, e o Senhor era com eles. Enfrentaram desertos e o Senhor estava com eles. Deus quer usar a tua vida. Alguém sai daqui hoje diferente. Eu quero crer que o maior número de pessoas possível. Há uma unção que está vindo aqui para nós hoje, irmãos. Segure a mão levantada. Enquanto a cantora Consuelo vai louvar Deus com hino. Pode ser. Pode ser. Enquanto Consuelo vai louvar Deus com esse hino, vaso, eu quero ministrar sobre a tua vida, liberar. A palavra está aqui nos meus lábios, junto ao meu coração. Se eu falar, entregar o manto, você recebe aí. Escuta, eu vou dizer o que eu estou vendo. É como uma sarça de fato pegando fogo.
É aquela sarça reacendendo na nossa história, irmão, para mudar a nossa vida hoje aqui, para começar a nos dar um senso evangelístico maior, de que Deus está nos usando nesta terra. Aleluia. O trabalho Esperança Brasil vai ser uma conquista tremenda de almas, e você está dentro desse projeto. Irmã, vai faltar envelope, você quer saber? Porque hoje mesmo vai acabar. Os crentes, por favor, os que tiver mais cheio do Espírito Santo, pega um envelope com a irmã lá e vamos fazer a obra de Deus. Porque essa igreja vai lotar de almas aqui, nesses 3 dias de evangelismo que vai ter, irmão. Evangelismo de impacto, evangelismo de poder, de almas se rendendo aos pés do Senhor. Porque a unção está vindo hoje para nós. Deus está antecipando vitórias aqui, irmãos. Levante as suas mãos assim, ó. Em nome de Jesus. Há uma sarça ardendo sobre esta igreja. Eu vejo como uma grande árvore pegando fogo, irmãos. E essa unção, este fogo, essa presença está descendo no meio dessa igreja nesta noite. E esta unção quer tomar conta da sua vida. O Senhor quer te impactar nesta noite com a sua presença maravilhosa. Espírito Santo de Deus, começa a tocar as nossas vidas nesta noite. Começa a tocar os vasos que aqui estão preparados agora para receber o azeite. Vai encontrando os Moisés, Senhor. Vai encontrando homens e mulheres dispostos aqui, Pai. Há uma unção que está descendo sobre a igreja de Cristo. Esse poder está se apoderando da tua vida para uma mudança radical. Recebe na tua vida aí, meu irmão e minha irmã, a chama do Espírito de Deus sobre ti. Unção evangelística para a tua história, para a mudança. Aleluia, o Senhor está alcançando esse Egito através da tua vida. Ele incendiando a sua alma com amor pelas vidas. Recebe aí. Vai recebendo o poder de Deus sobre a tua vida. Vai recebendo esse renovo. Jesus, eu quero te pedir, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aqueles que não são batizados, comecem agora a receber línguas estranhas de fogo sobre a tua cabeça, idiomas espirituais nos teus lábios. Abra a tua boca e seja cheio da unção de Deus aí. Deixa o poder de Deus. Esquece a sua prova agora. Esquece as suas dores agora. Lembra que a tua vitória já está estabelecida, e nós vamos estender essa vitória lá fora. Deixa Deus te usar na terra. Olha a mão de Deus aí, igreja. Recebe. Deus é lindo. Olha o mover de Deus aí, pastor Glaucinho. Provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem Eu estou vendo daqui pessoas em lágrimas no meio da igreja. Porque em tudo Deus me mostra uma solução. Olha aí, deixa Deus. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, me protege, me defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver as mãos de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então
Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus está tirando você hoje, está mexendo as tuas estruturas, está te levantando na terra e te dando uma nova unção. Deus vai te levantar. Olha aí, vaso, recebe essa palavra. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver as mãos de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Só os escolhidos. Glorifica o nome do Senhor. Que já sabia, glória, você tira mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto. Olha a presença do Espírito de Deus aqui na igreja. Você pode sentir aí, irmão? Você sente aí? Você sente? A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A nossa vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A nossa vitória Deus te chamou para essa geração. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Nossa vitória hoje tem sabor de mel. Quantos podem dar glória para Jesus aí, falar em língua estranha? Recebe aí esse renovo na tua vida. Permita que essa unção te alcance aonde você está. Permita que o Espírito Santo te capacite hoje. Permita, Deus está falando com você. Nossa vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Olha aí que lindo. Tem sabor de mel. A nossa vitória hoje tem sabor de mel. Eu estou sentindo a unção aqui, irmãos. Continua tocando, deixa Deus te usar. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui nos ungindo, irmãos. É algo espiritual, só entende quem é espiritual. O Senhor está ungindo a obra, o ministério, irmãos. O azeite. Aleluia. Pastor João Alexandre deu uma palavra para mim esses dias. E o Espírito de Deus usou a boca dele para falar comigo, sem ele nem saber, no natural dele. Quando ele disse assim, uma vez um pastor me disse, ele dizendo para mim, uma vez o pastor me disse: nós temos que aprender a fazer fogo com a nossa lenha. E naquele dia aquela palavra parecia que não, mas aquilo entrou dentro do meu coração, irmãos. E o Senhor, agora é com nós, vasos, obreiros, o Senhor vai começar a nos usar. Igreja, levanta a mão aqui para nós. O Senhor vai começar a nos usar, varões. Nós vamos ver milagres, Deus operando através das nossas mãos aqui dentro da nossa igreja. Nós já temos visto sinais e maravilhas, mas eu estou falando em larga escala. Deus vai começar a operar. O Senhor está dando assim, ó, palavras reveladas para os pregadores, para os obreiros do altar. Pastor Glauci,
Deus vai levar a tua pregação, pastor, para um nível maior. Lamanto comandesse anderebecai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Alaman uribefa surabacanda ramanagasúbia. Pastor Glauci, unimikio mantene eterebefa antu que manduribifácia. Arcantei primos te que o mandar na masuribikio mandagase. Transformado eu serei. Recebe essa palavra, Lamandaga. Irmão Robson, a igreja de mão levantada, Deus está usando a mão de vocês aí, na direção dos obreiros do altar do Senhor. Irmão Robson, o Espírito de Deus me fala que você tem clamado a Deus em relação à palavra. Você é um homem que conhece a palavra de Deus, e você tem falado: Deus, eu quero ser usado cada vez mais na tua palavra. Me dá sabedoria, me dá destreza nas tuas escrituras. Queridos, quem já ouviu esse homem falando, quando você começar a escutar esse irmão Robson pregar a palavra, você vai dizer: mas o que aconteceu com o Robson? Isso é mover do Espírito. Vocês vão ver como é que Deus levanta pregador, irmão. Nós vamos ter experiências aqui, vaso. Deus está dando unção, graça, revelação na palavra. Irmão Robson hoje aqui, dando sabedoria, lamantequeu, mandarabacandaramagai, coisas tremendas, varão. Unção de Deus para ministrar a palavra do Senhor está descendo sobre a vida desse homem de Deus. Recebe! Xarabacandaramantur que enebrefacé, alamantu nubicante nobe vai. O tempo da dor, das frustrações, a solidão. O Senhor está trazendo para o nosso altar uma unidade, união, irmãos. O Senhor está trazendo para nós, não é eu que estou dizendo isso. Espírito de Deus, unidade no corpo de obreiro da igreja. A unidade traz a força, querido. A unidade entre nós. O Senhor fala que nós devemos tomar as lições positivas e negativas dos nossos ministérios, porque Deus tem um novo tempo para as nossas vidas. Somos homens que saímos de desertos, já saímos do Egito, já fomos muitos de nós alguém na vida, já tivemos algumas páginas de história, já tentamos fazer algumas coisas no reino de Deus. Conta um mistério, isso é para mim também. Já rodamos, muitos de nós já atravessamos mares, mas é como se o Senhor falasse com Moisés, falasse conosco hoje: eu tenho um povo nesse Egito. Ele está falando com cada um de nós, obreiros, dizendo: eu estou reescrevendo a história de vocês. Pastor Jorge, eu vou ser direto e franco com o que o Senhor põe no meu coração. O Senhor só fala assim: é só você se pôr na mão de Deus, e Deus vai restaurar sonhos, homens, que foi engavetado no teu ministério. Você já sonhou, você já clamou, irmão. Você buscava alma nas casas. Eu fui em culto com você, eu fiz trabalho com você. Moisés também fez a mesma coisa. Ele tentou arrancar alguns de lá, mas não conseguiu. Mas o Senhor está falando, pastor, a mão dele está sobre nossas vidas. Nós estamos nas mãos de Deus. Toma posse dessa palavra para a tua vida profética, pastores, senhores obreiros.
Todos que estão sob esse altar, tome posse. Tomemos posse. Que Deus eleva a nossa dimensão. Pastor João Alexandre Leão. É só o começo. É só o começo do que Deus vai fazer na tua vida. O Senhor fala assim, que tudo que você pediu a Deus, Ele vai te dar. E além do que você pediu, Deus vai fazer coisas que quando você contemplar, você vai chorar de alegria. Vai falar, Deus, não precisava tanto. Anamantu que o mandará macer que andará brefai. Alamante precomandagacia. O Senhor me faz uma viagem no tempo aqui. Eu vejo uma geração de obreiros que vai nascer dessa igreja. Nenhum está aqui ainda, em cima desse altar. Uma geração que vai nascer com uma marca na vida deles. Alamantu com manderebeface que o mandagacé. Ante que o manai. E muitos deles atravessarão os mares e vão levar a palavra do Senhor a outras nações. Grande vai ser a obra. Levante a mão e agradeça a Deus. Levante suas mãos, querido. Cada crente de mão levantada nessa noite, eu declaro você abençoado, abençoada, ungido, ungida, para vencer, para romper, para produzir no reino de Deus 30, 60, até 100. Lamandan elebecou daragacé. Erimiun tenebefasurabai. É muita presença de Deus. O Senhor requer de nós, porque Ele quer fazer coisas grandes. Nós vamos começar, a oração nossa vai aumentar. Deus quer fazer coisas grandes em nosso meio, igreja. Labaxuire que eu mandai. Seja abençoado e abençoada em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Palmas para Jesus.